Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Governo do Estado sanciona a lei que busca conscientizar a população sobre o desperdício de alimentos. Aumenta a procura por energia gerada por placas solares em São Luís. Secretaria Municipal de Saúde reforça a vacinação contra sarampo, rubéola e cachumba na capital. E você vai ver ainda uma exposição que mostra o trabalho dos pescadores maranhenses. É agora no portal da Assembleia. O governo do estado sancionou a lei que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos. A lei nasceu através do projeto de lei do deputado Edivaldo Holanda, que busca chamar a atenção da população a respeito do desperdício. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 1/3 de toda a comida no mundo vai parar no lixo. Por isso, medidas urgentes devem ser tomadas como tentativa de reverter essa triste realidade. Enquanto 1 em cada 7 pessoas no mundo sofre com desnutrição, 1/3 de toda a comida produzida pelo sistema agrícola global é perdida a cada ano. Essa é uma informação oficial do Programa Ambiental das Nações Unidas. E um novo estudo alerta ainda que o desperdício global de alimentos deve aumentar em mais de 30% até 2030, se nenhuma ação for tomada. O Brasil não foge à regra. Um estudo realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aponta que 52 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar no Brasil, sem acesso adequado à alimentação e à quantidade. Essa situação fica mais dramática ainda quando essa mesma pesquisa informa que 15 milhões de toneladas de alimentos são descartadas todos os anos no país, o que daria para alimentar por 47 dias toda a população brasileira. A boa notícia é que existem pessoas em alerta e preocupadas com esse grave problema. No Maranhão, uma lei foi sancionada pelo governador Flávio Dino. Ela institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos. Aprovada na Assembleia Legislativa, a lei nasceu através de um projeto de autoria do deputado Edivaldo Holanda, que busca a conscientização popular a respeito do desperdício. Essa iniciativa é nossa, do nosso gabinete, minha como deputado, mas se tornou da Assembleia, porque a Assembleia votou a sua unanimidade esse projeto de lei. E agora, sancionado pelo governador, aguardamos a regulamentação dele. Outra iniciativa recente no estado foi a implantação do Banco de Alimentos, inaugurado pelo governo do Maranhão, em parceria com a Central de Abastecimento do Estado, a CEASA. Além de reduzir os índices de insegurança alimentar, o equipamento fomenta a diminuição do desperdício de alimentos. Dentro do nosso projeto arquitetônico, nós temos aqui vários ambientes onde os equipamentos são recebidos e eles passam por etapas de tratamento. Isso fica muito facilitado pela própria construção específica do prédio, que favorece muito a produtividade do material que é recebido e do material que é entregue. Na prática, a ideia já apresenta resultados. Dona Lendalva que o diga, ela é gestora do Clube de Mães do Turu, creche que atende centenas de crianças todos os dias. A entidade é uma das beneficiadas com o trabalho do Banco de Alimentos. Nos deixa muito felizes em poder proporcionar alimentação saudável e que seria desperdício, que seria até um crime jogar fora os alimentos. Para nós tem sido excelente. Na creche, a alimentação tem um destino bastante adequado e deixa bem mais saborosa a hora do lanche. Gosto mais de todas as frutas por causa que são muito saudáveis para a gente. Em sala de aula ficou bem claro que a principal lição de hoje é em favor da consciência humana e que cenas como essa se repitam todos os dias. Afinal, hora do recreio tem que ter lanche. Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer. Bom, e para tentar fugir dos gastos com energia elétrica tradicional, muita gente está optando pela energia gerada por placas solares.
Além de reduzir os impactos negativos ao meio ambiente, essa forma de captação de energia também está sendo uma boa alternativa para diminuir os gastos mensais de alguns maranhenses. Na casa da Nancy, do Ribamar, deixar o ar-condicionado ligado à vontade e usar os equipamentos elétricos sem preocupação com a conta no final do mês já faz parte da rotina da família. E a razão da tranquilidade do casal é este kit de energia solar instalado na residência há cerca de um ano. Uma estrutura adequada ao tamanho da moradia. Eu posso gerar a energia aqui, como estou gerando, e pedir para bater a unidade consumidora em até 10 locais em qualquer cidade do Maranhão, inclusive aqui, mas pode ser em Barreirinhas, em Carolina, em Imperatriz, em qualquer lugar do Maranhão, eu posso estar pedindo para bater a energia daquela unidade consumidora estando no meu CPF. A economia não aparece apenas na conta da energia. Os gastos com o gás de cozinha, algo que não podia faltar na casa da dona Nancy, já não são mais tão necessários. Meu gás durava 1 mês e 17 dias. E depois que eu comprei essa fritadeira, meu gás dura 3 meses e 17 dias ou mais. Uma economia muito boa para o bolso da gente, viu? Que a gente comprava gás de 1 mês e 17 dias todo mês. Melhorou bastante nossa vida depois que ele colocou as placas solar. No caso deles, o kit de energia solar com apenas 8 painéis fotovoltaicos é suficiente para garantir o conforto da família durante o dia e a noite por no mínimo 25 anos. Não existe nada que eu conheça neste mundo que tenha uma garantia, um equipamento tem uma garantia de 12 anos, de 15 anos. Uma vida útil, você já compra sabendo que tem uma vida útil de 25 anos. São os painéis fotovoltaicos, conhecido carinhosamente como placa solar, que tem essa vida útil de 25 anos, podendo chegar a mais de 40 anos. Mas cada caso é um caso. E por isso os valores de kit variam de um local para o outro. O fato é que, em média, um consumidor que costuma pagar R$300 por mês em energia elétrica gastará cerca de R$333 mil em 25 anos, devido aos reajustes tarifários anuais da concessionária. Com as placas solares, depois que o investimento é pago, existe uma redução com um custo da conta de até 95%. A gente tem que primeiro avaliar o telhado, ou a superfície que a gente vai colocar os painéis. Para aquela superfície, quanto esses painéis vão gerar de energia? Isso vai determinar não só a quantidade de módulos que vão ser colocados, estrutura, materiais elétricos, enfim, para poder então compor um orçamento adequado para aquela necessidade específica. Mas atenção, o profissional responsável pelo projeto precisa ser um engenheiro qualificado que atenda às normas técnicas de segurança. A SEMAR, ela tem uma norma técnica que vai definir lá todos os requisitos que tem que ter no projeto, inclusive de segurança, e normalmente esses projetos eles têm que ser assinados por um engenheiro. E dessa forma o consumidor ele consegue viabilizar o seu acesso. E funciona assim. A energia solar é captada pelas placas fotovoltaicas e transformada em energia elétrica com a ajuda do inversor. O equipamento injeta energia na rede externa da concessionária. E o que não é consumido durante o mês vira crédito e pode ser utilizado inclusive para bater nas contas de energia de outros imóveis, desde que estejam vinculados ao mesmo CPF. Se eu tenho uma casa aqui em São Luís e outra casa em outro município da concessão do Maranhão, eu posso transferir os créditos de uma para outra, desde que sejam todas na minha titularidade. Tantas vantagens fizeram com que nos últimos anos aumentassem o número de empresas especializadas e as linhas de créditos específicas para quem deseja utilizar a energia solar. E tem mais. A energia solar é uma fonte limpa e sustentável que reduz os impactos ao meio ambiente. E se você acha pouco, ainda existe uma outra vantagem para quem mora no Nordeste.
e principalmente na capital maranhense. É que São Luís está perto da linha do Equador, o que aumenta a irradiação solar, gerando mais energia. A outra questão tem a ver com a economia, já que o custo da energia elétrica no estado é mais elevado. Depois que a gente coloca a energia solar, a gente percebe que é um aumento de consumo, não necessariamente um aumento de conta, mas um aumento de consumo. Por quê? Você está pagando alguma conta mais baixa, começa então a usar um pouco mais de ar-condicionado, a trocar aqueles equipamentos que antes eram movidos por um outro tipo de tecnologia, como forno a gás, trocar para um forno elétrico e por aí vai. Então você tem um aumento de conforto sem necessariamente ter um aumento de custo, pelo contrário, com uma queda de custo na energia. E veja no próximo bloco, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a vacinação contra o sarampo, rubéola e cachumba. E uma exposição mostra o trabalho dos pescadores do Maranhão. O portal volta já. A Secretaria Municipal de Saúde está reforçando a imunização de crianças e adultos contra sarampo, cachumba e rubéola, a chamada tríplice viral. A preocupação maior é com um possível surto de sarampo. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes sobre o assunto. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E os casos de sarampo têm aumentado em todo o mundo. Só para se ter uma ideia, aqui no Brasil, 53 cidades de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná estão com surto ativo da doença. Por isso, a necessidade em se vacinar. E preocupado com a situação, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Luís está disponibilizando em 63 unidades de saúde a vacina tríplice viral. O objetivo é imunizar crianças de 1 a 5 anos e adultos até 49 anos. Só para se ter uma noção deste aumento de casos, segundo o relatório da OMS, a Organização Mundial de Saúde, divulgado no último dia 12 de agosto, 364.808 casos de sarampo foram notificados de janeiro a julho deste ano em 181 países. O número é quase 3 vezes maior do que do mesmo período de 2018. Por isso a importância em se criar uma barreira contra a doença. E essa barreira só vem por meio da vacinação. O detalhe é que se você não souber estar vacinado, é melhor tomar todas as doses recomendadas. Agora, atenção para os sintomas do sarampo. Febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular, coriza e mal-estar intenso. E logo depois, as manchas avermelhadas no rosto progridem em direção aos pés, elas costumam aparecer. Portanto, fica a dica, se você não sabe se está vacinado, é melhor procurar um posto de saúde para colocar a vacina em dia. Joelson Braga, para a TV Assembleia. Terminam hoje as inscrições para o processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2020, da Universidade Estadual do Maranhão. Estão sendo oferecidas 4.030 vagas para os campi de todo o estado. A taxa de inscrição é de R$ 85. A primeira etapa vai acontecer no dia 20 de outubro e a segunda no dia 24 de novembro. A inscrição é feita pelo site paes.uema.br. O Centro Cultural Vale Maranhão está expondo em fotos o trabalho dos pescadores maranhenses. O objetivo é, além de mostrar a beleza escondida entre os materiais de trabalho, valorizar o ofício desses pais e mães que trabalham diariamente com a arte da pesca. A charmosa iluminação valoriza as peças, que representam um trabalho talentoso dos artesãos da pesca maranhense. Criatividade, dedicação e talento. Os artefatos expostos no Centro Cultural Vale Maranhão chamam a atenção pela riqueza de detalhes. Choque, landruá, sucumbé, munzuá. O título da exposição faz referência às 120 peças apresentadas, criadas por 80 artesãos de 41 municípios maranhenses. Para quem nunca ouviu uma história de pescador, está aqui uma grande oportunidade. O painel de fotografias expõe um pouco da rotina desses pais e mães de família que trabalham diariamente com a arte da pesca. E se tratando do que está exposto, a arte é a palavra que mais resume tudo que se vê por aqui.
A nossa intenção é sempre colocar um holofote, um destaque para o trabalho do artesão, para que ele seja mais conhecido. Muitas dessas coisas aqui não são conhecidas nem pelos maranhenses, né? Então tem possibilidade de conhecer além do Maranhão, para outras pessoas também terem contato com essa produção e poderem valorizar, porque se a gente não conhece, a gente também não valoriza e essa produção pode ir desaparecendo, né? A canoa em uma peça só, a engenhosidade das gaiolas, o corte suave dos remos, os detalhes das redes e das tarrafas. A exposição aponta a variedade de itens que compõem o mundo da pesca. Uma vasta produção de materiais que colocam na mesa do trabalhador o alimento de cada dia. Além, é claro, da oportunidade de se valorizar aqueles que normalmente ficam apenas no anonimato. Aí pega o guarimã, quando não tem guarimã é um pedaço de arame assim. Aí enfia, vamos que 1 quilo, ou meio quilo de sardinha, fazer aquela espetada. E aí coloca aqui dentro, amarrado aqui assim, e a outra ponta amarra para cá. Aí você amarrou aqui de novo, fechou a portinha. Aí enfiou os 3 pedacinhos de madeira, um aqui, outro lá. E aí pode deixar no fundo. Aí com 24 horas, que botou, por exemplo, hoje, aí amanhã no mesmo horário que a maré secar, a gente vai, tira, aí só faz agarrar no cadastro, meter a mão dentro. Agarra aqui, aí faz isso, para tirar o peixe de dentro. Às vezes tem peixe de esporão e pode querer furar, aí só faz isso. A gente abre esse lado aqui, bota comer aqui, aí fecha. E bota aqui em cima também. Aí ele entra aqui, ali, lá e sobe para cima. Aí ele vem comer aqui em cima e aqui ele fica, até a gente chegar para tirar. Outro profissional que também com o seu trabalho contribuiu com a exposição foi Oséias. Ele fabrica as agulhas responsáveis pela confecção das redes e tarrafas. Orgulhoso, o artesão fala do seu diferencial, a velocidade na hora de produzir. E a diferença das agulhas é porque muitas pessoas fazem a agulha em uma dessa aqui, ele faz uma em 1 hora. E eu consigo fazer 40 em 1 hora. E em vez desse material estar em via pública, hoje eu consigo fazer esse material voltar para a gente reatualizar o material, em vez de estar poluindo o meio ambiente. É muito utilizado e o pessoal hoje exige muito de mim e é dessa forma que a gente faz. Assim como Oséias, Aldean também ganha vida fabricando as ferramentas de pesca. Ele é responsável pela confecção do socó, também conhecido em outras regiões como choque, elemento surpresa que facilita a vida do pescador. A gente vai por porção e choqueando lá no chão lá e pensando no chão, na terra mole lá e tira o peixe. Todo tipo de peixe que tiver no pulso a gente pega. No local, é possível obter o contato dos profissionais. As peças foram coletadas por pesquisadores do Mapear Arte, um projeto que já passou por dezenas de cidades, buscando os artesãos em atividades com o objetivo de valorizá-los. Para acompanhar a exposição, a entrada é gratuita. O Centro de Cultura Vale Maranhão é aberto de terça a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. Os trabalhos ficam disponíveis para o público até o dia 30 de novembro. Para mais informações, é só acessar o site ccv-ma.org.br. E no próximo bloco, o nosso assunto é trânsito. No quadro Sala de Entrevista, Juraci Filho conversa com a diretora do Detran, Larissa Abdala. O portal volta já. Você fica agora com o quadro Sala de Entrevista, onde Juraci Filho conversa com a diretora do Detran, Larissa Abdala. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua valorosa e, para nós, sempre significativa audiência aqui na TV Assembleia. Nós vamos falar agora de trânsito e, para isso, estamos recebendo a diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão,
Detran Maranhão, Larissa Abdala, que nos honra mais uma vez com a sua vida. Já estava com saudade da senhora. Ô, Juraci, obrigada pela oportunidade, é um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês. Eu começo falando de um índice que chamou a atenção do Brasil. O Maranhão reduziu em 40% o número de internações advindas de acidentes no trânsito. Como é que a senhora recebeu um índice tão importante como esse? O que representa, já que no passado recente a gente convivia com uma situação... Me lembro a última vez que a senhora esteve aqui, eu disse, olha, os leitos dos hospitais estão muito ocupados por acidentes, principalmente de motos. E agora o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa, divulgou essa pesquisa, que o Maranhão foi o estado que mais reduziu essas internações em virtude de acidentes de trânsito. Juraci, a gente recebe com muita felicidade, porque entende que isso é o resultado de um trabalho árduo de educação para o trânsito e de fiscalização. É muito importante, assim, extremamente importante para o estado do Maranhão ter alcançado esse patamar de redução. E aí nós temos que levar em conta de que de 70% a 75% das nossas internações, elas são decorrentes de acidentes de trânsito, como você bem mencionou, notadamente de motocicleta. Esse é um índice que não é privativo do Maranhão, ele se repete nos estados do Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte, onde motocicleta é elencado como o principal problema de trânsito e a maior dificuldade de gestão que todos nós que trabalhamos com o trânsito temos. É motocicleta indiscutivelmente. Se você perguntar para todos os diretores de Detran do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles vão elencar a motocicleta como seu principal problema. Então, nós entendemos que esse resultado foi um resultado extremamente bom, positivo, mas também nos traz uma responsabilidade ainda maior de sempre galgar esses índices de redução. Notadamente porque tivemos 40% de redução de internação, mas ainda temos um patamar altíssimo, né? Tanto na rede pública quanto na rede particular de hospitais com pacientes resultantes de acidente de trânsito. É uma redução que traz, né, um resultado muito positivo e representativo, mas tem que ser perene o trabalho, né? Ele precisa continuar, né? Eu costumo dizer que o trabalho de educação e fiscalização é um trabalho contínuo, persistente, ele tem que ser coeso, ele tem que ser intermitente. Se nós não trabalharmos trânsito da forma de educação e da forma de fiscalização nessa sistemática de continuidade, de perenidade, indiscutivelmente os resultados não aparecerão. E nesse contexto, a intensificação em relação à operação da lei seca é fundamental, né? Fundamentalíssimo, até porque nós temos também, quando nós analisamos as maiores causas de acidente de trânsito no país, também não é um índice próprio do Maranhão, mas quando analisamos, nós sempre elencamos, nós sempre encontramos excesso de velocidade, alcoolemia e agora, por incrível que pareça, despontando sobre outras causas, a questão do celular, notadamente a utilização de aplicativos, né, enquanto se está conduzindo um veículo automotor. Mas a alcoolemia é sim uma causa muito importante, porque ela também nunca vem só. Normalmente a alcoolemia conjugada com desrespeito à sinalização, a alcoolemia conjugada com excesso de velocidade, a alcoolemia conjugada com o próprio celular, né? Então a alcoolemia ela normalmente vem conjuntamente com outras causas. É um problema grave, não é? Gravíssimo. Envolve saúde pública. Envolve saúde precisa pública. Precisa ser combatido no trânsito, né? Quantas e quantas famílias têm sua vida ceifada, né? E o mais intrigante, doutora Larissa, é que às vezes o cidadão bebe, faz essa combinação que se torna trágica, bebida e volante, e às vezes ele tem algumas escoriações, mas quem está passando do outro lado, que não tem nada a ver com a irresponsabilidade, a imprudência, a falta de respeito às leis do trânsito, acaba perdendo a vida, né? Duas coisas que eu gosto muito de destacar quando eu falo da questão da Operação Lei Seca, Juraci. A primeira, que ninguém quer acabar com a diversão de quem quer que seja, né? Opções de deslocamento existem.
O que é proibido por lei é o consumo da bebida alcoólica conjugada com a condução de um veículo automotor. Quem gosta de consumir bebida alcoólica, a sua cerveja, o seu vinho... Elege um anjo, né? Alguém da família, algum amigo, né? Outras opções existem. Existe o táxi, existe o Uber, existe exatamente o anjo, que é uma carona solidária de quem não consumiu essa bebida alcoólica. Ou seja, outras opções existem. A outra é que é muito importante nós vencermos alguns paradigmas. A nossa geração, Juraci, você é mais novo do que eu, mas eu vou me igualar aqui. A nossa geração, ela foi mal educada para as questões de trânsito. Por exemplo, a nossa geração foi uma geração que resistiu muito à utilização, por exemplo, do cinto de segurança. A nossa geração cresceu ouvindo uma máxima extremamente falsa, que é: eu dirijo melhor depois que bebo. Né? E cientificamente isso está demonstrado, que a sua percepção totalmente ao contrário, completamente alterada na hora em que você consome uma bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa que é vedada por lei. Doutora Larissa, embora saibamos de todas essas vertentes que a senhora acaba de narrar aqui, né, fazendo uma explanação muito apropriada do que acontece, o combate que vem se intensificando em relação à alcoolemia e outras questões de imprudência, a gente vive uma situação no Brasil que é preocupante. Algumas leis que podem surgir aí, outras que já tiram um pouco daquela fiscalização mais eficaz, mais veemente. Como é que a senhora, como presidente da Associação que congrega os Detrans do Brasil, tem visto esses movimentos, esses projetos de lei aí em relação à cadeirinha, em relação à carteira de habilitação? Como é que a senhora está vendo o que está acontecendo no país em relação ao trânsito que ainda está vitimando muitas pessoas? Com extrema preocupação. Todos os diretores de Detran, de forma unânime, somos 27, nós entendemos que ainda que a legislação de trânsito prescinda de alguns ajustes, a maioria dos ajustes não são os que são objeto do projeto de lei encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional. Por exemplo, acho que a coisa mais eloquente com relação a essa impropriedade é exatamente as cadeirinhas, os assentos de elevação e o bebê conforto necessário para que nós desloquemos crianças de até uma determinada idade de forma segura num determinado veículo automotor. E existe assim, hoje em dia existe uma dualidade muito grande, né, dizendo que não, é que o combate ou a contestação a esse projeto de lei seria uma questão ideológica, uma questão política, e não é. Né? E aí também uma outra falácia é aquela que diz assim, não, a utilização do assento de elevação, da cadeirinha, do bebê conforto, ela decorre não da lei, mas sim do amor que nós temos pelos nossos filhos. Não é verdade, Juraci. Eu vou de novo lembrá-los. Existiu uma geração que antes da cadeirinha se tornar obrigatória, que eu não duvido que amem seus filhos, inclusive a minha própria geração. Claro que nós temos nossos filhos como os seres que mais amamos no mundo, mas vamos nos lembrar, antes de ser obrigatória essa cadeirinha, nós usávamos 100% das vezes que conduzimos nossos filhos, nós usamos essa cadeirinha por mero amor? Claro que não. Muitas vezes, quantas e quantas crianças e quantas eu mesma, antes de ser lei, eu fui mãe, sou mãe de 3 meninos e muitas vezes eu não utilizei essa cadeirinha, porque não era obrigatório na ocasião. Então é muito importante que seja obrigatório para que se sistematize o costume de utilizar a cadeirinha como uma forma segura de levar nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos sobrinhos. É muito importante. A cadeirinha, eu acho que é a coisa mais eloquente da impropriedade desse projeto de lei que eu pudesse agora destacar para você. Prorrogação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, o que a senhora acha? É polêmico, né? É polêmico. Agora, algumas reflexões hão de ser feitas.
Por exemplo, você passa, Juraci, 10 anos sem ir ao médico? Não. Não. As pessoas costumam fazer um exame a cada ano. As mulheres, as crianças, os homens costumam ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. E as campanhas deflagradas estão aí justamente para isso. Exatamente para isso. Me diga uma coisa, se você costuma ir ao médico todos os anos, como é que você vai passar 10 anos sem que o médico lhe olhe para saber se você está apto a conduzir um veículo automotor? Um dos sentidos que mais se cobra é a visão e a gente precisa todos os anos fazer. Visão, outra coisa, outra situação, não só a visão. Na realidade, existem outras situações que o médico do tráfego pode verificar. Por exemplo, hoje em dia nós temos um índice alarmante de doenças do pânico. Nós temos um índice grande de diabetes. A perda dessa faculdade, ela precisa ser analisada com uma periodicidade menor do que 10 anos, e isso é fato. Né? Por exemplo, nós temos assim, acidentes que tiveram grande repercussão, um em Brasília e um no Rio de Janeiro, por exemplo, foi por hipoglicemia, onde a pessoa, o condutor do veículo automotor, perdeu os sentidos. Em Brasília, levou a óbito um casal que estava fazendo, inclusive, caminhada, e a própria condutora faleceu, então foram 3 óbitos. E no Rio de Janeiro, que ficou muito conhecido aquele caso, de que a pessoa invadiu uma área em que tinham crianças brincando na praia de Copacabana e levou a óbito várias pessoas. Tudo isso Precisa que essas questões sejam levadas em consideração, né? Se você me questionar, mas o exame médico, ele não tem o apuro, ou muitas vezes o médico de tráfego não é tão incisivo ou tão atencioso, eu posso até concordar com você. Então, vamos trabalhar para que esse exame tenha uma melhor qualidade. Mas não dizer que em 10 anos a condição física, de visão, psicológica, emocional, endócrina, hormonal, que ela pode sim trazer algum tipo de distúrbio que impeça ou que pelo menos coloque uma restrição na condução desse veículo automotor. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a diretora-geral do Detran Maranhão, doutora Larissa Abdala. Diretora, muito obrigado por ter vindo aqui. É sempre um prazer e uma satisfação renovada encontrá-la e bater um papo sobre essas questões do trânsito no Maranhão. Muito obrigada, Juraci. Nós estamos sempre à disposição, né? Toda vida que vocês tiverem uma pauta com o Detran, com o trânsito, nós temos a total satisfação de vir e dar os esclarecimentos devidos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até a próxima oportunidade.